Aí, em 2015, eu tive contato com um cordelista chamado Patativa da Saré, não sei se vocês já ouviram falar, que é um cordelista muito conhecido do Ceará, da cidade de Assaré, né? Ele já morreu, mas ele é um dos representantes, maiores representantes da cultura da literatura de cordel. Ele era um cara extremamente criativo, cara, ele é fenomenal a escrita do Patativa da Saré. Quem tiver a oportunidade de ter esse conhecer. Patativa da Saré era um homem do campo, do interior, do sertão, pobre, lavrador, aprendeu a ler na marra lá, aprendeu a ler e a escrever. Mas ele escrevia tanto, é incrível como não sei se é dom, talento, eu não sei o que é não. Né? Ele tem poema, sonetos. Soneto é um, né, talvez você conheça, um soneto é um tipo de poema, né? O poema é o texto escrito, né? A poesia é o encanto, a poesia é a emoção, a poesia, né? A poesia é a beleza que está no poema, ou que encanta. E o soneto é um tipo de poema que tem uma regrazinha, né? Tem uma estruturazinha assim. O Spata tinha que escrever sonetos lindos. Ele escrevia tanto com o linguajar regional do matuto, quanto às vezes o vernáculo, né? Acho que é vernáculo que chama, o culto, né? O português culto e tal. Ele escrevia. O Patativa ele conseguia fazer essas duas, né, coisas. E aí Patativa escreveu vários cordéis também, então eu conheci o Patativa no cordel. Tem um cordel muito bonito, que é a seca do Ceará, na seca do Leandro de Barros, parece. O nome dele é muito conhecido, dele que virou, parece que até música, A Triste Partida. Parece que Luiz Gonzaga se baseou, musicou, não lembro, mas é um poema muito bonito, um cordel. Tem outros também que eu não lembro o nome, muito bonito, então Patativa era incrível. E aí li lá o cordel, que me chamou a atenção por causa da rima e tudo, e aí comecei a tentar escrever. Inclusive tem um pouco de cordel, eu podia dizer que, por exemplo, lembra o cordel, mas não é cordel porque não está com a estrutura do cordel, que são esses aqui que depois eu vou falar. E aí eu escrevi em 2016, aí eu comecei a me interessar, li alguns cordéis e tudo, e tentei fazer o primeiro cordel, e saiu o cordel. O primeiro que eu considero como cordel foi um cordel, foi Sebastião do Seridó, A História de uma Guerreira, que fala sobre a minha mãe. Era para o aniversário dela de 60 anos, eu escrevi a história, a minha biografia dela. Esse cordel tem uns 16 páginas daquela, né, o livretinho. Conta a história dela, eu conversei muito com ela, e lembra também, meio biográfico, eu falo de mim, do meu pai que morreu, né, de várias épocas, das situações difíceis dela, da gente, tudo. Aí o primeiro cordel, em 2018 eu lanço 13 cordéis, se não me engano, que aí eu fui ver o que era o cordel, né? Aí eu fui, né, a gente tem que saber o que é o cordel, estudar um pouco. Porque aí agora eu vou abrir um parênteses desse lançamento que foi em 2018, eu publiquei meus primeiros 13 cordéis mesmo, entre eles estão aí, alguns deles, vou levantar aqui só para mostrar, 2018. Em 2018 eu publiquei aqui o Padre João da Boa Vista, que fala sobre a história do Padre João, que é um político religioso, que foi político aqui também, porque existe uma visão dele muito do Padre João como um herói, né, uma mítica que ele ajudava, mas tem as contradições, tem outro lado, inclusive tem 2 livros, o livro da professora Aldenora, que puxa muito assim para esse Padre João mito, esse Padre João, o mito do Padre João, na verdade, não o Padre João mito, o mito do Padre João de ser essa pessoa pacífica e bondosa e tudo e tal. E existe o livro do Palacin, eu usei esses 2 livros, inclusive para compor parte do cordel, tive que ler para falar. Aí eu li os 2 livros, e aí do Palacin já ele tem uma crítica, ele já mostra com documentos, a Aldenora não mostrou, ele mostra jornais da época, as fontes e as coisas que o Padre João fazia, falava, né? E aí ele era meio coronel mesmo, ele participou da política aqui de uma forma, teve confusão aqui é lugar, aqui a confusão aqui da política não é de hoje não, aqui inclusive fala-se de 3 revoluções, né? A primeira revolução da Boa Vista, a segunda e a terceira revolução da Boa Vista, se não me engano,
E aí, quase uma guerra civil, isso foi conhecido na época nacionalmente. Então, Tocantinópolis tem meu povo, aqui a bala comia aqui, né, pesado naquele tempo. Então é uma coisa muito rica, na verdade. Então eu falo um pouco disso dentro do cordel. Do Padre João da Boa Vista, um lugar chamado Harmonia, um dos cordéis que eu mais gostei de fazer, que é um tema interessante, né, que fala sobre o lugar espiritual ou não. Aí falei também a revolta do planeta contra a humanidade. Aí tem vários aqui. Aí o que acontece? Antes de fazer esses cordéis, eu fui aprender de fato o que era o cordel. Aí eu fui ler, estudar um pouquinho, o que é a literatura de cordel. O cordel, eu fui buscar em fontes aí na internet, tudo, e ler algumas coisas. Tem alguns livros hoje, né, que falam sobre cordel. A literatura de cordel é um gênero literário, literatura popular, né, considerado uma literatura popular, só que ele é poesia, é um texto poético. E é como se ele fosse, então, um gênero dentro da poesia, né? Porque dentro da poesia tem várias formas de texto, né? Tem a poesia, tem o soneto, tem a quadra, tem vários outros. Aí dentro da poesia aí vai ter a poesia concreta, vai ter a poesia, né, antigamente a parnasiana e tal. Tem os momentos também da poesia, né? Então, são várias coisas da poesia. Então o cordel é como se fosse um tipo de poema dentro da poesia. E aí o cordel tem suas especificidades, tem sua estrutura própria. O cordel não é só pegar aqui e começar a escrever rimando, mas o cordel tem 3 coisas básicas, que é a rima, a métrica, né, e a oração, que os versos têm que fazer sentido e tudo. E aí eu fui aprendendo sobre isso, e a história do cordel é o seguinte, mais ou menos bem resumida. O cordel, esse cordelzinho que é produzido hoje, que é muito conhecido principalmente no Nordeste, porque o cordel nasceu no Brasil, no Nordeste. O cordel provavelmente chegou com os colonizadores, né? Porque ele tem raízes em Portugal, na Espanha, na Península Ibérica. O cordel lá, mas o cordel lá, ele não é esse cordelzinho aqui não. Ele tem guarda alguma semelhança, mas o cordel, por exemplo, de Portugal, era um outro texto, era uma outra forma, né? Não é exatamente esse cordel que a gente hoje produz aqui no Brasil. Por quê? O cordel feito aqui no Brasil hoje com essas regras é genuinamente brasileiro, tá? Porque aí criou-se essa cultura, que eu vou já falar, que é fazer o livretinho e tal. Por quê? Porque é uma edição barata, e na época, principalmente, quem produzia, né, vendia os seus cordéis, e tinha que produzir barato, porque não compensava, né, fazer alguma coisa como livro e tudo. E aí o que acontece? Aqui no Brasil, os primeiros registros do livreto, do folheto, que também é chamado, antes era chamado, não era de chamar de cordel, era chamado de folheto, romance, tá? Ou verso. Esse termo literatura de cordel, ele já foi até usado lá atrás, mas ele só pegou, de fato, literatura de cordel em meados da década de 60 e 70 do século passado. Leandro Gomes de Barros foi o primeiro, considerado o pai da literatura de cordel, dos primeiros cordelistas, que o registro dos primeiros cordéis dele, desse formatinho do Leandro Gomes de Barros, incrível também, outro homem do povo, não tinha formação, que não era. Ele tinha uma formação, mas não formação acadêmica, essas coisas. Ele começou a criar seus cordéis, mais de 200 cordéis, que hoje tem cordel do Leandro Gomes de Barros, que já deve ter sido comercializado aí mais de 2 milhões de cópias de alguns cordéis dele. E aí vários temas. E aí o cordel, aí antes do cordel virar esse, que eles chamavam de poeta de bancada, passaram a chamar o cordelista, não era cordelista, era poeta de bancada. Né? Porque antes do cordel, o antecessor, né, do cordel era o repente, que era a cantoria, que você já deve ter ouvido falar, que tem a embolada, que tem o repente, que é o improviso dos cantadores. Só que os cantadores fazem um negócio rimado e dentro da métrica. Eles conseguem, os caras, para ver como a inteligência, ela é uma coisa
muito relativo, né? As pessoas podem criticar as pessoas por elas não terem formação, mas eu duvido que é um de nós aqui consiga fazer o que esses caras fazem pela natureza da criatividade, do talento desses caras. Eles improvisam estrofes, né, de 6 versos, ou de 7, ou de 10 versos, né, que são a sextilha, a setilha e a décima. Eles fazem cadenciado, rimando na sextilha o terceiro, o segundo com o quarto e o sexto verso, sempre dando certinho lá o tamanho de cada verso. Eles improvisando. Tem uns rappers hoje que improvisam, né, também. Só que a rima dos rappers, né, porque o rap lembra muito a cara de cordel, tudo rimado e tal. Só que o rap não é cadenciado, não é exatamente a métrica que o cordel tem. Os cantadores, violeiros cantadores, repentistas que fazem o repente na hora, eles fazem ele na hora. E aí, lá, esses repentistas usavam as histórias que eles ouviam de cavalaria, que o cordel tem essa raiz nisso, nessas histórias de cavalaria, de princesa, né, de romance de cavalaria, né, de princesa, do herói, né, dessas coisas lá da Europa. Os repentistas cantavam essas coisas. E aí, Leandro Gomes de Barros, um desses, certamente houveram outros, mas Leandro Gomes de Barros pega essa ideia dos cantadores, né, do improviso, ele resolve passar para o papel, e aí faz o livreto e começa a contar as histórias. O Leandro Gomes de Barros tem um cordel, tem vários cordéis, números aí. Eu cito aqui, por exemplo, o Cavalo que Defecava Dinheiro, né, que é muito conhecido, que aí tem a história de Pedro Sem, que é maravilhosa história. Tem os cordéis do Leandro Gomes de Barros que inspiraram parte daquela obra, O Alto da Compadecida. Né? Não sei se vocês já ouviram. Se não viram, O Alto da Compadecida, que é uma história, um filme que foi lançado, mas que é do Ariano Suassuna, é uma história, acho que de livro dele, que foi adaptada para o cinema. E também do O Dinheiro, o cordel chamado O Dinheiro. Né? Que aí ele usa essa história lá, a história do Cachorro dos Mortos. Aí tem o cordel Cachorro dos Mortos também, que é muito interessante. Tem vários outros aí que eu não vou lembrar aqui agora. Aí, lá no Alto Compadecida, é o Chicó e o João Grilo e Chicó, né? Uma situação lá do cachorro, né? Do enterro do cachorro, isso aí parece que é essa parte, se não me engano, que é a parte que ele pegou uma ideia do cordel, para ver a riqueza da literatura de cordel. A literatura de cordel já influenciou a novela, né? Aquela novela do Rio Chico, né? Rio Chico, né? Acho que é isso. Influenciou inúmeras outras coisas aí, como música, tem muita música que foi influenciada. Então, o Leandro Gomes de Barros foi esse cara incrível, que começou com essa, né? E aí vieram outros, tem o Rodolfo Coelho Cavalcante, Zé de Ataídes, eu não lembro o nome completo, esses mais antigos, né? Tem muitos aí, eu não vou lembrar o nome agora. E aí tem também o Silvio Pirauá de Lima, também tem uns cordéis muito bonitos, caras lá do início do século XIX. E aí Leandro Gomes de Barros viveu até 1918, se eu não me engano, parece que ele morreu de gripe espanhola, ou não se sabe direito. E aí veio o cordel continuou, principalmente no Nordeste, vou resumir aqui, Nordeste, muita produção, e o cordel servia para quê? Além de entreter as pessoas, que a maioria das pessoas eram analfabetas. O cordel serviu para alfabetizar muita gente, para as pessoas não tinham às vezes energia, aí ia lá uma pessoa que sabia ler e lia para os outros, né, e as pessoas gostavam disso. Aquela era a internet daquele tempo, sei lá, era o entretenimento daquele tempo, do Nordeste. O cordel chegou aqui era Goiás, era considerado Centro-Oeste, mas o cordel chegou aqui também, porque aqui, né, na verdade, é praticamente Nordeste. Porque tem pessoas que lembram do cordel, viam um livretinho, né? As pessoas liam, e o cordel também informava. Quando Getúlio Vargas morreu, por exemplo, foi feito um cordel muito conhecido sobre a morte de Getúlio Vargas. Então, assim, o cordel, além de entreter, ele informava. Existia um cordel, por exemplo, eu fiz um cordel que chama, olha, eu sou ruim de memória, do Museu Nacional, cordel para o Museu Nacional, que teve o incêndio lá no Museu Nacional. Então, eu usei, por exemplo, aquele tema para
não foi bem para informar, foi registrar, mas de qualquer forma informa. Mas eu faço uma crítica lá também, as questões como a cultura é tratada e tudo, né? A visão sobre a questão da cultura, né? Da importância do acervo histórico, né? Da biblioteca e tudo. E aí, o cordel tinha muito isso, de informar, fazer biografia das pessoas e tudo. O cordel tinha tudo isso. E aí o cordel teve seus altos e baixos, nos anos de 2000, nos anos 80, o cordel teve uma dificuldade, né, não era uma leitura que estava se difundindo, estava até se perdendo. E aí veio um movimento dos anos 90 que começa a levantar de novo, e o cordel hoje é uma literatura que está indo aí para as escolas, para as universidades, é muito estudado cordel, na área da literatura, né, de letras, essas coisas. Tem muitos estudos, tem cordelista que hoje está lá fora, né, cursou a obra lá fora, né, sendo estudada. A do Patativa do Assaré mesmo, é uma obra estudada pela Sorbonne, né, pela Universidade Francesa. Então, assim, o cordel é uma riqueza cultural. Em 2018, o cordel foi considerado patrimônio cultural e imaterial brasileiro, né? Ele foi tombado como patrimônio, visto a sua importância, né, para a literatura. E temos cordelistas, outros cordelistas famosos, né? O Ariano Suassuna mesmo passeava nessa coisa do cordel. Eu acho que ele não é considerado cordelista, mas ele conhecia e escrevia coisas, né, parecidas com cordel. E hoje tem a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que fica no Rio de Janeiro, não fica no Nordeste, fica no Rio de Janeiro, mas os fundadores são nordestinos, porque o Nordeste houve uma migração, né, grande dos nordestinos para o Rio de Janeiro. Tem uma comunidade nordestina grande lá, tem como é que chama lá, como é que chama lá, rapaz? Feira de São Cristóvão, né? Sim, lá rola o forró, rola toda a cultura nordestina lá, e o cordel. E lá muitos cordelistas são cariocas também, e da academia, e paulistanos, todo o Brasil tem cordelista lá. E aí hoje temos aí cordelistas conhecidos, do cordel, quem conhece, tem um cordelista chamado Antônio Francisco, do Rio Grande do Norte, incrível. Tem o Braulio Bessa, que todo mundo já conhece, né, ficou famoso aí com a Fátima Bernardes, é um cara que escreve um cordel muito bonito. Tem um cara chamado Moreira de Acopiara, que é incrível também, muito incrível. Moreira de Acopiara é um cara fenomenal, escreve muito bem, os cordéis dele são bonitos demais. Tem vários caras aí, o Guaipuã Vieira, tem muita gente, tem mulheres, tem a Isabel Nascimento, a Anne Carolina, tem muita gente, tá? Que escreve cordel aí, e a galera da academia também. Aí o cordel tem isso, a estrutura, né? O cordel, ele é escrito em verso, ele pode ser escrito em sextilha, estrofe com 6, com 7, com 10 versos, tem a estruturazinha, tem que rimar, tem que ter a contagem silábica poética de cada verso, né, para ele ficar cadenciado, né, essa coisinha que a gente lê assim, o cadenciado, parecendo música, você tem que rimar. A gente se perguntava no ensino, eu particularmente, né, aí hoje eu sei por que eu tive que aprender, e a gente tinha que aprender lá no ensino básico a separar sílabas. Porque o menino hoje pergunta, né? Por que a gente tem que separar sílabas? Isso não vai servir de nada para a minha vida. Se eu não tivesse aprendido a separar sílabas, eu não escrevi um cordel hoje, não. Porque cordel, para ficar cadenciado, você tem que saber separar as sílabas. Porque você tem que contar até na redondilha, que é o tipo do poema, você tem que contar o primeiro verso até a 7ª sílaba poética, que não é a 7ª sílaba gramatical normal. O cordel pode ter 8 sílabas, mas você tem que parar na 7ª sílaba tônica do verso. E aí seguir para outra. E aí vai. Por exemplo, esse cordel que eu escrevi aqui, ó, Nunca Parei de Sonhar. Pouca, 2 sílabas. Gente, que aí você tem elisão, né? Você junta a última sílaba, se ela termina com uma vogal, você tem que juntar com a outra palavra, a primeira vogal da outra palavra. Você tem 2 palavras assim, você junta. E aí forma uma sílaba só. Então, pouca gente ainda som. Então, som é a 7ª sílaba poética.
Som é a 7ª sílaba tônica do verso. Em A é a 8ª, então morreu na 7ª. E aí todos têm que ser. Neste mundo tão corrido, poucos ainda sonham neste mundo tão corrido. Parece que ter um sonho para muitos não. Para muitos, eu sou muito de contar assim, para muitos não tem sentido. Entende? Então, assim, aí você me pergunta, e aí, cara, como é que tu faz isso aí? E aí eu pergunto para vocês, e como é que os cantadores fazem isso aí de improviso? E eu achava que eu não era capaz de fazer isso, então eu aprendi um pouco, né? Ainda talvez não seja um cara tão bom quanto os caras que eu admiro. Mas eu tento fazer. Tem cordelistas aí tudo bem, eu não sou um desses, mas tem cordelista aí que vive hoje, ou muitos que viveram a profissão deles. Desculpa, foi o cordel. Então teve gente que viveu de cordel, tem gente que vive hoje de cordel. Vendendo seu cordelzinho, principalmente no Nordeste, eu conheço. Tem cordelista, tem o Abraão Batista, tá aí um outro cordelista muito conhecido lá no Ceará, que é estilogravurista, o maior estilogravurista, talvez, hoje. As obras dele vão para fora. Estilogravura, gente, também é esse tipo de desenho que não tem nenhum aqui para mostrar, porque eu não faço estilogravura, eu uso outros desenhos. O cordel geralmente usa estilogravura, mas também usa outro tipo de... A maioria dos desenhos das minhas capas são feitos pela minha esposa. A Maria Flor já fez um também, né, Maria Flor? E aí, o cordelzinho que eu fiz inspirado nela. Às vezes coloco fotos, esse aqui sou eu na capa, uma foto por acaso lá na pedra caída, aí eu transformei, fiz uma ediçãozinha, e sou eu, nunca paro de sonhar, eu olhando lá para o meu sonho, lá ao fundo. E aí, tem isso, a estilogravura. E o Abraão Batista também escreve, o filho dele, o Hammurabi, eles vivem de cordel, disso. Né? Tem outros, né? O Braulio Bessa hoje é um cara bem sucedido no cordel, né? Existem pessoas então, que vivem disso. Então, ou seja, contar sílabas, saber contar sílabas, até pode dar dinheiro, né? Então, não tem sido o meu caso, né? Mas, porque aqui no interior é tudo mais complicado, né? Eu estou engateando nisso e também eu faço muito pelo prazer da literatura, pelo gosto. A universidade me dá muito apoio, né? Já fui convidado aqui, sempre sou convidado, e aí o trabalho da gente vai sendo conhecido e tudo. Então, por quê? Aí eu por que eu escrevo, né? Por que o poeta escreve? O poeta começa, quando se vê poeta, ele começa a virar uma coisa difícil de explicar, né? Que além de um hobby, ou não sei se talento, ou dom, você começa a criar um gosto, um profundo prazer, uma profunda satisfação em escrever, né? Em colocar para fora, às vezes, os sentimentos. Poesia tem disso, de mostrar o que... E ter coragem, às vezes, de mostrar. Eu não tive, durante muito tempo, eu não tive coragem de mostrar o que eu escrevia. Aí a poesia, você quer compartilhar, às vezes. Nem todo mundo vai se identificar, às vezes, com o que você escreve, mas muitas pessoas vão se identificar. E aí tem isso. Então, às vezes você expõe, tem muita coisa escrita minha que eu não exponho, que eu não mostro também, né, que é coisa mais da gente. Mas assim, o poema tem disso, também é um registro muitas vezes. O cordel às vezes registra muitas coisas. Por exemplo, esse cordel do Padre João, o cordel do Padre Josinho, né, que eu conto a história do Padre Josinho, tem um cordel para Tocantinópolis, que fala daí da cidade. Eu acho que talvez lá no futuro ficou um registro aí de uma forma de ver a cidade, uma forma de ver os fatos, as coisas. Então assim, e é aquela história, como eu sempre faço analogia, para mim é como se fosse um artesanato, uma coisa que, né, é o meu artesanato, né? A minha arte, é a arte, a minha manifestação artística aí, porque é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E também a gente tem um outro pensamento que a gente, quando leva, vamos nas escolas, a gente leva o cordel para as escolas. Eu escrevi um cordel chamado Com as Asas da Leitura o Voo é Libertador, que foi para eu levar para um evento que teve na escola da Maria Flor quando eu tinha uns 5 anos, eu acho. Me convidaram, eu escrevi esse cordel para ir naquele dia, para falar sobre a importância da leitura e da escrita. E aí eu conto lá no cordel a importância, falo tudo, a importância da leitura, para você escreva melhor, para vocês eu acho também. Eu não vou falar isso aqui porque vocês estão cansados de ouvir,
todo mundo sabe, o professor Fabrício Zanin já falou várias vezes, quem não lê não escreve bem. Eu ainda tenho que ler muito para escrever melhor, mas o que eu escrevo hoje é porque a leitura ajudou um bocado. Né? Não li tanta coisa, mas li alguma coisa razoável para ajudar. E aí a leitura faz parte disso. Então, aí a gente vai nas escolas para falar sobre a importância de leitura, falar de cordel, da poesia, da arte, da cultura. A gente vai, porque a gente acredita que isso pode influenciar positivamente na vida das pessoas, né? E aí já aconteceu de eu dar oficina de cordel e as pessoas criarem cordel depois, replicarem, né, o que lá no Estreito, uma vez eu fui dar uma oficina de cordel para os professores do município e depois eles fizeram um evento muito bonito sobre cordel, replicando em sala de aula. Os alunos fizeram os cordéis, eu ensinei do início ao fim a fazer, inclusive o livretinho, e aí a gente convidaram para o evento, né, que era cordel com a corda toda, uma coisa assim, e lá eles até me homenagearam, e aí foi muito bonito os cordéisinhos deles que eles fizeram. Então assim, poxa vida, e aí? O sentido talvez é esse, a gente, a satisfação nisso, a gente acha que está contribuindo, né, a gente tenta contribuir dessa forma.